por podermos estar aqui hoje pela manhã, adorando o seu nome. Amém? Eu quero convidar aqueles que puderem a ficarem de pé para que a gente possa fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor Jesus. A Santa Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavra do Senhor, podem se assentar. Bom dia para todos. Nós começamos a tratar desse assunto que está aí no telão, que tem como tema Entrando em Águas Profundas. E a ideia é de estar crescendo espiritualmente, amadurecendo na sua fé e procurando servir mais a Jesus. Esse é o propósito do nosso crescimento. E não ficar apenas no relacionamento superficial com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, mas buscar um relacionamento mais profundo com o nosso Deus, Jesus, Espírito Santo. A ideia é caminhar mesmo com Jesus. E o subtema para hoje é confiança em Deus. Você confia em Deus? Confia mesmo? Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, a depender de Deus.
O João leu esse texto, e é um texto que não é novidade para você, eu tenho certeza. Você já deve ter lido esse texto várias e várias vezes, né? Que Jesus ensinou para nós a não andar ansiosos, inquietos, e Ele nos ensina como superar isso, porque a ansiedade é um problema de todos nós, é ou não é? Preocupação é um problema de todos nós, é ou não é? É, isso mesmo. Obrigado, minhas irmãzinhas, Deus abençoe. Precisamos beber muita água, né? Ainda mais no calor. Primavera, verão está chegando. Ao ouvir esse texto mais uma vez, ao lê-lo mais uma vez, talvez você não percebeu que esse texto ele está no meio do Sermão do Monte, ou ele faz parte do Sermão do Monte. E ele começa lá em Mateus capítulo 5. E Jesus disse assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, esse é o início do Sermão do Monte. E lá no capítulo 7, no versículo 28 e 29, Jesus termina essa fala. Ele termina o Sermão do Monte, que é um sermão mundialmente conhecido. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas da época. Sermão do Monte, maravilhoso. Jesus disse que a multidão estava lá, sempre procurando Jesus. E Jesus viu essa multidão, ele se assentou. A moda que ele tinha de ensinar a palavra de Deus não era em pé, como nós ficamos aqui. O costume da época era diferente, era assentado e todo mundo ouvindo. Mas uma coisa interessante que Mateus relata para nós, é que a multidão veio, mas os discípulos de Jesus é quem ficou bem pertinho dele assim. E Jesus passou a ensinar os seus discípulos. A multidão deve ter ouvido alguma coisa com certeza, mas o sermão era para os discípulos. E a pergunta nessa manhã é, você faz parte da multidão, ouvindo Jesus? Ou você é um dos discípulos chegados de Jesus, que está bem próximo dele, e que está querendo adentrar águas profundas no relacionamento com ele. Isso é importante, porque nós precisamos ser discípulos e discípulas de Jesus. O texto em si, que foi lido, Mateus 6, de 25 até 34. Jesus, como ele estava ensinando bastante, era o Sermão do Monte, então ele estava, tipo assim, já chegando para a conclusão das suas palavras. Então ele falou assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber e de vestir. Jesus disse, por isso o quê? Você percebe que é um assunto linkado no outro. Porque o versículo 24, se você lesse, você veria que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus, esse Senhor glorioso,
e ao mesmo tempo servir a riqueza ao Deus Mamon? Ou você vai arrumar um problema com Deus, ou você vai arrumar um problema com a sua área financeira, com a riqueza? Então, esse texto que Jesus vai compartilhar conosco, esse por isso tem a ver com isso. E Jesus disse: não andeis ansiosos, que também é o mesmo que andar preocupado, e é o mesmo que andar inquieto. Jesus está dizendo que não é para você ficar ansioso com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Jesus, ele disse também: não vos inquieteis por essas coisas da vida, que é o básico do básico, que é comer, que é beber, que é vestir. Jesus disse que quem anda preocupado com essas coisas são os gentios, são os pagãos, são os seculares aí fora. A sua igreja, os seus discípulos, as suas discípulas não andam preocupados com essas coisas, com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E dentro do grego, o vestir inclui moradia, porque a minha casa é aonde que eu fico protegido do sol e da chuva, e aonde eu tenho paz para pensar na minha vida. Então inclui moradia também. Então, os cristãos, os filhos de Deus, os discípulos, não precisa preocupar com essas coisas. Aí você chega para mim e diz, e eu até entendo: irmão, mas eu não estou preocupado com o que comer. Nossa, eu como muito, eu tenho muito, nossa, né? Está meio caro os alimentos, né? A inflação está aí. Estão anunciando que começou uma deflação no nosso país. Bom, mas todos nós concordamos que os alimentos estão caros, sim ou não? Sim. Mas está faltando comida na sua mesa, na sua casa? Na sua despensa? Vão dizer não? Não, né? Então eu acho que a sua preocupação não é com comida. Acho também que não é com bebida. Está faltando água, né? Para você beber, matar a sua sede. É muita água, né? Não está faltando roupa. Nós temos roupa até demais, né? Sapato, então, né, irmãs? Precisa nem falar de sapato, né? O close, ele é só para o sapato, porque não cabe mais nada. Então, certamente, você não está preocupado nem ansioso com essas coisas, nem inquieto com essas coisas. O que é que está te preocupando nessa manhã, meu irmão? O que é que está te preocupando nessa manhã, minha irmã? Talvez seja uma doença. Ah, irmão, fui no médico e o diagnóstico foi esse, e talvez é uma doença. Está te preocupando. Talvez o que está te preocupando é porque o Lula ganhou as eleições. Irmão, isso é questionável. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu não estou aqui para falar de política. Talvez é isso que está te preocupando. Ah, meu irmão, e agora o Brasil vai virar uma pátria comunista? E nós seremos perseguidos? Então, irmão, eu estou muito chateado, eu estou muito preocupado. Não é com comida, com bebida, com roupa. Isso é fichinha. Eu estou além disso.
Mas eu estou preocupado mesmo, é com a política. O que vai acontecer com esse Brasil nos próximos 4 anos? Não sei. Né? Mas talvez isso está te preocupando. Talvez você está preocupado com o amanhã, com o seu futuro. Talvez seu futuro financeiro. Eu vou casar e como é que é minha família? Eu nem sei se eu vou pôr filho no mundo, se eu vou ter um filho, uma filha, como é que eu vou sustentá-los? Talvez a sua preocupação é com o amanhã. O que será de mim? Ouçamos a palavra do nosso Deus. Abra seu coração, que Deus quer plantar no seu coração a palavra dele. Versículo 34 de Mateus 6, o próprio Jesus, o nosso Senhor, disse: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, se você está preocupando com o seu futuro, com o dia de amanhã, Jesus está dizendo que é para você parar com isso. Que é para você aprender a viver só o hoje. Porque é só o hoje que você tem de verdade. Você erra quando você vive do passado, mas também você erra quando você vive do futuro. E o que você e eu precisamos aprender é viver em espaços hermeticamente fechados. Ou seja, o hoje. Tranca os ferrolhos do seu passado, se ele está resolvido. Se ele não está resolvido, vamos resolver o seu passado. Procura médico, procura psicólogo, procura irmãos maduros na fé, resolva o seu passado e para de viver de passado. Põe um ferrolho no seu passado, porque ele não está deixando você adentrar em águas profundas no relacionamento com Deus. Mas também põe um ferrolho no amanhã, no futuro. Sabe por quê? Porque senão você não vive o hoje. Eu tenho que levantar. E eu tenho que falar hoje, eu me conecto a Deus, eu me conecto a Jesus, eu me conecto ao Espírito Santo e vou dizer, hoje eu vou viver convosco, com vocês três. E pode ter certeza, cada dia aparecem os problemas daquele dia, sim ou não? Cada dia aparecem os abacaxis daquele dia, sim ou não? Cada dia aparecem os pepinos daquele dia. Meu amigo, já é o bastante. E você vai ficar inquieto com o amanhã? Deixa seu coração aberto que Deus vai colocar mais uma coisa no seu coração e no meu coração. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ô, irmão, eu não estou preocupado com comida, bebida, com roupa, já superei, estou além disso. Mas eu estou preocupado com o futuro do Brasil. Estou preocupado se o Lula vai governar. Eu estou preocupado com a política. E o Senhor disse, não andeis preocupado com coisa alguma. Inclui a política. Inclui os governos humanos. Irmão, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar assim. Ô, irmão... Qual é o tema hoje? Confiança em Deus. Ele é o nosso supremo governante. E só governa quem Ele deixar. Eu não sei se vai ser o Bolsonaro continuando, ou se vai ser o Lula continuando. Eu não estou nem aí. Porque eu sei que o meu Deus e o seu Deus, o meu pai e o seu pai, está sentado no trono e Ele está governando. E se ele quiser matar o Lula, ele mata sim. Ele toma posse lá em janeiro e Deus mata ele uns dias. Lembra do Tancredo Neves?
presidente e não tomou posse. Meu amigo, perde tempo com isso não. Vamos para frente. Não andeis preocupados, ansiosos, aflitos. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa aflita. É uma pessoa que já ocupou sua mente com coisas que não devia. Isso é preocupado. Em que você deve pensar? Filipenses 4:8. Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas eu estou deixando encher meu coração com esses medos, com essas preocupações, com essas lives, com essas profetadas. É, não é? Mas o Senhor diz, e é muito claro, não andeis ansiosos de coisa alguma. Doença não é para andar preocupado. Com amanhã não é ficar preocupado, não é. Meu trabalho, trabalhe com o suor do seu rosto. Sucesso ou insucesso no seu trabalho não está nas suas mãos. Está na mão de Deus. Ele prospera quem Ele quer. E Ele deixa você como você está. E eu estou dizendo uma coisa que eu vivi, que eu sei. Eu tinha uma microempresa lá em São Paulo. E durante 6 anos eu vivia lá, né, como microempresário. E tinha tempo bom, tempo ruim, Deus cuidava. Deus sempre cuida. É Ele que prospera. A sua parte é trabalhar todo dia, levantar cedo e trabalhar para comer suor do rosto. Se eu vou ter muito lucro ou pouco lucro, pertence a Deus. Mas eu tenho uma promessa dEle que eu vou chegar lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Vai um segredinho aí para você e para mim. Sucesso de uma vida feliz é mais gratidão e pouca petição. Mas os cristãos fazem o contrário. Eles mais pedem do que agradecem. Vamos inverter o processo. Vamos mais agradecer do que pedir. Porque enquanto você está pedindo tanta coisa, a aflição está tomando seu coração. Quando você agradece, a paz toma conta do seu coração, porque você percebe que você já tem demais. O segredo de uma vida feliz é gratidão a Deus e às pessoas. O segredo de Jesus contra a ansiedade. O segredo de Jesus contra o medo. O segredo de Jesus contra a inquietação na alma do espírito. É adentrar águas profundas com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. O segredo de Jesus contra a ansiedade está em Mateus 6:33. Que eu sei que você, assim como eu, conhecemos de cor. Mas, infelizmente, nem tudo que você sabe, você vive. Nem tudo que você sabe, você pratica. E veio um pregador desaforado e falou assim com a gente: você só conhece na Bíblia o que você pratica. Então eu conheço Mateus 6:33, mas se eu não estou vivendo dessa forma, eu não estou praticando, eu não conheço. Porque o conhecimento não é intelectual. O conhecimento é empírico. O conhecimento é de viver assim. E se você ainda não consegue viver assim, é que você ainda não conhece como devia conhecer. Mateus 6:33. Eu vou pedir, por favor, nós falarmos isso juntos. Podemos? De uma maneira responsiva. Então vamos lá. Buscai o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas.
Amém. Este é o segredo de Jesus contra a ansiedade. É pôr o reino em primeiro lugar. Tem um lema, eu gosto muito de lemas. Tem um lema que diz assim: fazer primeiro as primeiras coisas. Já ouviu esse lema? Deve ter ouvido. Eu aprendi esse lema. Parece até meio redundante, né? Desconexo, mas não é não. Preste bem atenção. O lema é fazer primeiro as primeiras coisas. Esse lema ilumina. Jesus ensinou o que você deve fazer em primeiro lugar da sua vida. Amém, igreja? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E lembre-se que reino é sinônimo de igreja. Reino e igreja é a mesma coisa. Quem está no reino está na igreja. Quem está na igreja está no reino. Porque é o reino de Deus, aonde Jesus reina. Aonde Ele nos garante. Jesus disse que em primeiro lugar da sua vida, você precisa pôr o reino em primeiro lugar. Em outras palavras, pôr o reino, pôr a igreja em primeiro lugar, é buscar os interesses de Deus. Em primeiro lugar. Quais são os interesses de Deus para o mundo, para a igreja, para a minha vida? Qual é os interesses dele? Um dos grandes interesses que eu posso te assegurar, sabe qual é? Pessoas, gente. Não é dinheiro, não é glória nem fama, é pessoas. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido. A agenda de Jesus declarada foi essa. Ele não tinha uma agenda escondida, debaixo da manga. Que ele estava atrás de dinheiro mesmo. Ele estava atrás de poder, de glória. Ele estava atrás de política. Jesus tinha uma agenda declarada. Eu vim aqui buscar o perdido. Aí você pode falar assim: mas essa agenda é de Jesus, não é minha. Ué, mas você não é um discípulo dele? Você não é uma discípula dele? É ou não é? Você é? Então, o que é importante para o mestre é também para os seus discípulos. E o mais importante para você, meu irmão, minha irmã, o interesse de Deus é trazer pessoas para Jesus, é salvar pessoas. Mais água, né, Davi? Esse tio seu tá falando muito, né? Meu sobrinho. Família tem que cuidar de família, né? É assim mesmo. Uau, aconteceu alguma coisa aqui. O segredo de não andar preocupado e ansioso, acredite-me, por favor, é pôr o reino de Deus em primeiro lugar. É pôr os interesses de Deus em primeiro lugar e deixar os meus interesses para depois. Somente se você pôr o reino em primeiro lugar, você pode ficar tranquilo que não vai faltar na sua mesa comida, não vai faltar na sua casa bebida, não vai faltar na sua casa roupas, não vai faltar na sua casa a casa onde morar que você está morando, porque é promessa do Pai. Ô Jaime, então é só o básico. No contexto de toda a Bíblia, quando você confia em Deus, e tem 45 anos que eu ando com Deus e confio nele, um dos meus medos era, eu tinha uns medos, sabe, quando eu era mais jovem. E quando eu ia me casar, eu falei assim, ai, eu vou casar. Será que a minha mulher vai passar fome?
será que o meu filho vai passar fome? Eu pensei seriamente em não colocar filho no mundo, porque esse mundo estava terrível. Estava, está e sempre estará, porque o mundo jaz no maligno. Você tem alguma ilusão que esse mundo vai melhorar? Hoje já vai morrer. Porque não vai, gente. Onde o inimigo reina é assim mesmo. E aí, no dia do meu casamento, sabe qual canção que eu escolhi? Entrando aqui no altar, igual o Marquinhos fez recentemente. É aquela música assim, vai igreja, só um pouquinho, me ajuda aí. Confia em Deus, aonde quer que vá, na terra chega. Estou casado há 34 anos, eu não tinha ideia como Deus ia me abençoar, por eu colocar o reino dele em primeiro lugar. Deus me deu 2 filhos, que ainda estão vivos, não morreram de fome não, estão vivos. Deus me deu noras, que eu tenho como filha, e me deu 3 netos lindos. Deus me deu um casarão, que eu nunca imaginei que ele fosse me dar, eu nem precisava daquilo tudo, mas eu sou agradecido. Deus me deu 2 carros, e eu não tinha nem onde cair morto. O segredo é pôr o reino em primeiro lugar, e deixar Deus cuidar da sua vida. E eu já te falei, que eu não corro atrás de dinheiro, se Ele quiser que Ele corra atrás de mim. E Ele não me dá paz, toda hora chega uma grana, de onde vem é o Senhor quem sabe, só Deus sabe. Em outras palavras, você cuida do reino de Deus, e Deus cuida dos seus interesses. Se sua fé não crescer, não mudar, se você não entrar em águas profundas, você vai continuar preocupado, ansioso, com medo e cuidando da sua própria vida. E aí não precisa de Deus cuidar da sua vida, porque você está cuidando da sua vida. Deus fica quieto e deixa você bater cabeça, e deixa você cair, e deixa você se estrepar, até o dia que você vai aprender a pôr o reino em primeiro lugar, a confiar no Pai, e aí sua vida caminha. E eu vejo muitos irmãos aqui, irmãs andando assim. Não sou o único, não tenho essa pretensão de ser o único que está procurando andar com Deus em águas profundas. Tem muitos aqui que fazem isso, muitas irmãs, e estão tão abençoados quanto eu, e até mais abençoados do que eu. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Não é? E terminando a nossa conversa, curto e grosso, o que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Teologicamente, muita gente tem problema com isso. Irmão, mas o que é isso, pôr em primeiro lugar? É a teologia, não sei, a Bíblia. Tá bom, vamos lá. Curto e grosso. O que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Pense comigo na sua semana. Lembre do lema que ilumina: fazer primeiro as primeiras coisas. Leve isso para a sua vida, é uma sabedoria. É uma sabedoria. Porque por não colocar em primeiro lugar o que deve, você faz uma bagunça da sua vida. Seu tempo, às vezes é uma bagunça, porque você não faz a primeira coisa que devia fazer. Qual é a primeira coisa que você deve fazer ao acordar? Você já sabe. Fazer primeiro as primeiras coisas. Então, o que é mesmo? Como se põe o reino em primeiro lugar? Qual é o primeiro dia da semana? Hoje, né? Alguns ainda acham que é amanhã, que é a segunda. Não, mas segunda já é segunda, gente. Hoje é primeiro. Mas tudo bem, a igreja já está aprendendo essa coisinha tão básica e simples. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E domingo, o que nós devemos fazer se nós vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar mesmo? Se nós vamos pôr o interesse de Deus em primeiro lugar mesmo, igreja, precisamos pensar nisso. E quando chega domingo, a primeira coisa que o reino de Deus está envolvido, que a igreja está envolvida, chama instituto.
E nós estamos aprendendo, estudando o livro de Apocalipse. Então, se você vai pôr o reino em primeiro lugar na sua vida, meu irmão, a partir de hoje, você vai estar aqui domingo que vem às 9 da manhã, para você estudar a palavra de Deus. Porque não é primeiro lugar, as primeiras coisas? Pois é. Depois do estudo da palavra de Deus, aí nós vamos para o culto. Ô irmão, está faltando tantas pessoas. Não, isso não é comum entre nós, né? Sabemos que hoje é um dia diferenciado, porque tem um feriado na terça e muitos irmãos viajaram. E também hoje tem a prova do Enem e alguns pais estão levando seus filhos para fazer a prova do Enem. Então, sentindo a falta de muitos irmãos. Mas pôr o reino em primeiro lugar, é isso. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, eu sinto falta de alguns irmãos por algum tempo. Vou chutar, vai. Eu posso falar qualquer nome aqui, às vezes vai cair no irmão. Miguel. Miguel é o filho do Abner. É o Abner Miguel. Coitado do Miguel. Deixa-me usar. Eu sinto falta do Miguel. Nossa. E não é só eu não, os presbíteros também sentem. E na segunda-feira, na nossa reunião aqui, administrativa, nós falamos dos irmãos que faltaram. E a gente percebe, irmãos, que falta 2, 3, às vezes até um mês no culto. E você pensa que nós não sentimos a sua falta? Sentimos. E nós estamos preocupados com você. Às vezes te telefonamos, às vezes vamos até você. Mas qual o problema? É que a igreja como um todo ainda não aprendeu o que é pôr o reino em primeiro lugar. Os interesses de Deus em primeiro lugar. Alguns aprenderam e relaxaram. Não estão mais pondo o reino em primeiro lugar. Outros aqui nunca aprenderam. E essa pregação é para te ajudar a entender que você precisa pôr o reino de Deus em primeiro lugar. No meio da semana, o que é pôr o reino e a igreja em primeiro lugar no meio da semana? No meio da semana, a igreja reúne em grupos familiares. Ah, irmão, mas não está reunindo, irmão. Claro, em função da pandemia, apenas tem 2 grupos reunindo, que é o grupo do Alexandre e o grupo do Ronaldo, que eu saiba. Além desses 2 grupos, não está reunindo. Esses 2 grupos reúnem semanalmente. Mas os guias dessa igreja, eles estão planejando de novo voltar com os grupos familiares em 2023. Nós estamos reorganizando os grupos familiares. E nós vamos incluir toda a igreja nos grupos familiares. Reino em primeiro lugar, o que é reino em primeiro lugar? Durante a semana, é você estar presente lá no seu grupo familiar. Por quê? Porque você precisa crescer. Você precisa entrar em águas mais profundas com Deus. A igreja precisa se fortalecer. E às vezes você vem só aos domingos, a luta com o mundo, a luta com Satanás é terrível. E você não tem ideia o quanto que você está fraco e enfraquecendo, porque você não está pondo o reino em primeiro lugar, buscando Deus mais. E esse encontro semanal foi pensado para que você colocasse em primeiro lugar o reino de Deus e você crescesse e desenvolvesse. No último dia da semana, é sábado. O último dia da semana é sábado. 7º dia da semana. Nesse domingo acontece o que na igreja? Irmãos, e não vai pensando que as coisas que acontecem na igreja aqui é porque os 3 presbíteros, junto com o evangelista junto com eles, estão fazendo. É coisa humana, é coisa nossa. Irmãos, não é coisa nossa. É coisa do Espírito Santo que nos dirige. Para o seu crescimento, para você adentrar águas profundas. E o seu crescimento está atrelado a pôr o reino em primeiro lugar.
Ou você aprende a pôr o reino em primeiro lugar, ou você ainda vai capengar muito na sua vida espiritual. E quem sabe, até perder a salvação sua e a salvação da sua família. Quem sabe? Se você acha que essa palavra é simplesmente minha, despreza, embola, joga no lixo. Mas se você está entendendo que essa palavra vem do Senhor para a sua vida, então que a igreja, nós venhamos nos arrepender e colocar o reino de Deus em primeiro lugar das nossas vidas. No sábado tem encontro de jovens. Jovens, tem o seu encontro sábado, larga tudo que você estiver fazendo. Se sua família não tem ninguém doente para você cuidar, se você não está viajando, o seu lugar é aqui no sábado com os irmãos, para superar as suas lutas enquanto jovem. Você precisa estar presente, porque isso é pôr o reino de Deus em primeiro lugar. No sábado, o que acontece mais? Nós estamos com o encontro de casais. O Alexandre uma vez chegou para mim e disse: ô irmão, você não falta um encontro de casais. Ele falou mais coisas que eu não quero falar, porque eu não quero me orgulhar. Mas uma coisa que o Alexandre não sabia, é seu irmão, viu, irmão? Uma coisa que ele não sabia, e se ele pegar essa pregação lá no YouTube, ele vai aprender. Por que eu estava aqui, todos os encontros de casais? Agora você já sabe. Porque estar aqui no encontro de casais é o quê? Pôr o reino em primeiro lugar. Tinha algumas reuniões que eu não queria vir. Tinha as reuniões que... E quem diz que você pode vir só nas coisas que você quer? Aqui não é clube. É clube que você vai quando você quer. Eu sou sócio de um clube, eu vou o dia que eu quero. A igreja não é clube. O reino de Deus não é clube. O reino de Deus é o reino de Deus. E ele diz que é para nós colocarmos em primeiro lugar. E quando essa igreja aprender a fazer isso, você vai ver o impacto que nós vamos causar nas nossas famílias e o impacto que nós vamos causar aqui na região noroeste e quem sabe no Brasil e no mundo. Porque aquela igreja realmente põe o reino de Deus em primeiro lugar. O desafio da semana e para o resto da sua vida, meu irmão, e para o resto da minha também. Ore por mim, porque às vezes pôr o reino em primeiro lugar não é fácil. Eu estou desanimado igual você. Eu estou cansado igual você. Mas se é reino de Deus, se é reunião do povo de Deus, eu preciso estar lá. Porque Deus mandou pôr o reino em primeiro lugar. E o desafio para você e para mim é Mateus 6:33. Ficamos de pé, igreja, na presença do nosso Deus. E os irmãos vão nos dirigir em louvor ao nosso Deus. Cantemos com fé esse cântico. Louvemos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar